Pessoal, bom dia. Hoje é dia 25 de novembro, nosso último encontro live, porque a partir de hoje é só provas e depois uma revisão da prova. Então, semana que vem, da meia-noite, ou por volta da meia-noite, um pouco mais da meia-noite até a meia-noite da próxima quinta-feira, é uma avaliação, vale 5 pontos, dos conteúdos de todo o semestre praticamente, né? Porque vocês vão ver agora na revisão que ele é cumulativo. Quando eu vou falar sobre o planejamento, vai entrar todos os conceitos que nós trabalhamos em cima disso, correto? Então, semana que vem fica essa avaliação, porque vocês já postaram o planejamento, era até hoje, se eu não me engano, a resenha até semana que vem, se eu não me engano. E na outra semana após a prova, vamos nos encontrar live para dar as notas e fazer as correções das questões, para tirar as dúvidas de vocês e assim por diante. E quem ficar em EV3 tem a oportunidade de ver e fazer uma revisão desses conteúdos. Então, essa revisão já começa nas correções das questões, e aí tiramos as dúvidas para o pessoal, justamente para quem for ficar em EV3. A proposta de hoje é, na primeira parte, as resenhas, ou seja, vocês vão apresentar um ponto da postagem, um ponto da apresentação. Quem não estar presente, né, em função de diversas situações, até de TCCs, pode gravar até 5 minutos e postar o áudio ou o vídeo no WhatsApp, para que todos conheçam a sua ideia, certo? Falar exatamente como escreveu. Nome do artigo, quem são os autores, ideias centrais, argumentos, e ainda, é a pergunta que eu faço para todos, se existiram conceitos que trabalhamos ao longo do semestre, certo? Bom, vamos começar, aliás, depois dessa parte da resenha, nós vamos fazer a revisão para a V2. Essa revisão será com um questionário, já está lá no Moodle, já estava no Moodle, onde que nós vamos discutir um a um, né, para tirar realmente as dúvidas de vocês. Vamos lá sobre as resenhas. Matheus ali o primeiro, depois a Gabriele, certo? Depois o Mota e depois a Larissa. Então, Matheus Eli, fica bem à vontade, usa bem teu tempo. Tá, eu tô procurando aqui só porque eu tenho uma pasta com os arquivos, eu tô procurando a resenha para poder pegar o nome certinho do artigo. Mas eu sei que o artigo falava sobre o desenvolvimento motor com malabarismo. Tá, tu quer que eu te diga o título, tudo? Eu tô procurando aqui, eu não achei. Malabarismo e desenvolvimento da habilidade motora. Dos autores Jonas Roque da Silva e Ítalo Freire de Brito. Isso, obrigado. Então, o artigo, ele, em momento algum, eu achei algo que mencionasse muito relacionado à tua disciplina. Eles não mencionavam muito o como fazer, eles só diziam que era muito bom utilizar o malabarismo para ajudar a desenvolver que ia ajudar a desenvolver, porque era uma atividade que utiliza muito da coordenação motor. Eu não achei, eles não explicaram nada muito mais específico, eles só disseram que era muito bom, que podia fazer, que valia a pena usar tanto para crianças quanto adultos. Sim, mas alguma metodologia para essa pesquisa? Tipo, eles fizeram testes de habilidade motora? Ou foi só a opinião dos caras? Eu vou ser bem sincero que eu não lembro se eles fizeram. Eu acredito que eles não fizeram nenhuma pesquisa. Eles fizeram, era um artigo de revisão literária. Então eles pesquisaram e com base nisso eles escreveram aquele artigo deles, que eu achei que teve pouca parte de contribuição deles no artigo e foi mais citações de autores. Eles só pegavam citações e iam largando uma citação atrás da outra ali. Não achei muito
que foi um artigo escrito, assim, parecia mais uma cópia. Porque senão fica um artigo vazio, né? Fazer, né, tu mesmo, na hora de escolher, podia ter escolhido uma outra coisa, então, até relacionado ao arco e flecha, alguma outra coisa assim. Eu até procurei relacionado ao arco e flecha e não achei nada que... não achei nenhum... Eu também não... O Google Acadêmico também, às vezes eu procuro o artigo e ele não está disponível para leitura. Então ele não te trouxe nada, até eu li ele aqui agora, não fala nada. Bom, não dá nem para discutir o que ideia sobre malabarismo nós temos, né? E ali fala mais do malabarismo com 3 bolas ali e tal, que eles propõem e tal. Foi justamente o que eu disse, para começar é malabarismo com 3 bolas e é isso aí. É basicamente isso que eles falam ali no finalzinho, que é o... Eu quis justamente pegar esse artigo para só expor a questão de como tem artigo mal escrito e sem fundamento por aí, né? Porque, poxa, sacanagem, se fazer um artigo publicar só isso, né? Qualquer um faz, mas a ideia é produzir conteúdo, né? Sim, é que nem aluno que deixa a prova em branco. Foi para provar que nem todos os alunos aprendem. Vamos lá. Gabriela, me salve. Gabriele, me salve. Vai. Bom dia. Bom dia. Então, eu peguei um artigo sobre ação pianística e interdisciplinaridade aplicando os conceitos de coordenação e aprendizagem motora no piano. Peguei uma coisa diferente, achei bem diferente, aí dei uma lida. Também não tem tanta coisa assim a ver com conteúdo, mas se falou um pouquinho. Aí, ali, a gente está falando que apesar de ser muito difícil, né, e tu ter que ficar toda hora indo para um lado para o outro com os dedos, é um ambiente fechado, né? Então não sofre alteração, isso falava ali na resenha também. E que ambiente estável. Isso, ambiente estável. E aí o que eles discutem ali é que não tem como dizer se ele é só seriado ou discreto. Porque ele tem início e fim bem definido, né? Porque tu aperta e solta, aperta e solta. Então tem um movimento bem definido. Mas ao longo da aprendizagem, ele tem que se tornar contínuo, né? Então acaba se tornando seriado também. E aí, então, ali no artigo, eles entraram numa discussão que é um pouco dos dois. No momento inicial da aprendizagem, vai ter o início e fim bem definido. Só que depois isso tem que se tornar uma série, né? Porque tu precisa fazer tudo isso junto. Sim, a aprendizagem é como aprender a jogar futebol. É discreto e indiscreto para formar a série. Discreto e indiscreto para aprender a fazer, até depois vai fazer com as duas mãos. Inclusive, ele tem a questão, agora me esqueci, o pedal tem um nome específico disso, né? Isso. Faz a elevação de tom, né, fazendo aquele pedal. Então, faz todo o trabalho seriado. Agora, a aprendizagem, ela é provavelmente discreta e indiscreta, como qualquer outra ação. E outra coisa ali que também falava na resenha, sobre o que a gente falou, de ficar muito tenso para fazer os movimentos, né? Ali eles dizem que os músculos que eles usam mais são os agonistas. Então é por isso que é muito mais difícil tu ter suavidade no movimento, porque tu acaba ficando tenso aqui de outras partes do corpo, que tu acaba ficando tenso e que vai interferir no teu movimento aqui com o dedo, né, no movimento principal e tudo mais. Então, a resenha fala basicamente isso, né? Foi mais ou menos o que eu achei de acordo com o conteúdo ali que a gente estava estudando, né? Sobre ser aberto, fechado, seriado, contínuo, né? E mais essa parte dos movimentos, que fica muito tenso, né? Por trabalhar os músculos agonistas. Eu acho que o teu artigo foi muito bom, porque ele fala os conceitos que nós trabalhamos. Lá no final da tua escrita, aprendizagem, coordenação e habilidade são diretamente ligados com a prática do exercício, né? Até seja formado o engrama motor.
Então, tem muitas coisas do teu artigo que nós utilizamos em sala de aula. Então, enriqueceu o teu pensamento. Isso que era o mais importante. Eu achei bem legal. Achei diferente, né? Piano. Nunca ninguém, eu acho que parou para estudar piano. Achei bem diferente, achei bem legal. Muito bem. Alguém mais? A Gabriele Mota. Oi, senhor, eu ainda não fiz a resenha, mas o artigo que eu escolhi é a importância da atenção na aprendizagem da habilidade motora. Tu não escreveu? Daí meio que ele passa... Tá, desculpa, realmente. Hã? Tá. Passou um avião aqui. Tá passando um avião aqui. Da aeronáutica. De Canoas. Ok, continue. Tá, daí quem escreveu ele foi o Iverson Ladewig, né? E fala da importância da atenção. Daí ele passa por 3 estágios, que é o cognitivo, associativo e autônomo. E nele ele vai explicando esses 3 estágios. E de exemplos que ele dá é basquete, que ele puxa bastante, e como aprender a dirigir durante esse artigo. Só que eu ainda não cheguei a fazer a resenha, né? Mas eu vou enviar ainda hoje. Tá, mas aí discute um pouquinho que argumentações eles colocam em relação a isso. Pois é, a princípio ele só começa a explicar, só vai explicando, a maioria do artigo inteiro, não chega a argumentar muito. Eu achei que é mais uma explicação do que ele pega argumentos. Bom, vou aguardar teu artigo, então. Valeu. Uau, o Genro saiu. Larissa? Tá. O meu artigo é aprendizagem motora baseada em demonstrações de movimento biológico. Então, ele tem uma visão um pouco diferente do que a gente viu na aula. Ele vai mais a partir do aquele vídeo ou coisa assim que você vê da aprendizagem motora. O que a partir dele o que o vídeo tem que ter para você conseguir reproduzir essa habilidade, né, da melhor forma. Então, ele compara um vídeo normal com um vídeo de pontos de luz e do movimento da parada de mão. Então, ele faz um teste, assim por dizer, que ele separa 2 grupos de pessoas que nunca se envolveram na ginástica artística nem nada. E um dos grupos, ele vai ver um vídeo normal de uma parada de mão e o outro vai ver um vídeo a partir de pontos de luz. E aí essas pessoas, elas vão ficar tentando fazer parada de mão e elas ficaram por um tempo ali, não sei o quê. E foram gravadas 2 paradas de mão de cada pessoa. E aí no final veio 2 atletas da ginástica artística e avaliaram cada vídeo. E no final foi visto que o resultado não foi muito diferente, as notas foram bem similares, mas o grupo de ponto de luz teve notas pouco mais altas do que o grupo do vídeo normal. Então, tipo, o artigo em si, eles queriam mostrar que, tipo, o que era informação suficiente para percepção e reprodução no movimento, assim, tipo, se o vídeo normal era suficiente ou se o ponto de luz ia fazer muita diferença. E eles acreditavam que o ponto de luz, ele evitava informações não essenciais. Então, tipo, ia ter um resultado muito melhor. Então, no começo, eles ficam falando muito de, tipo, não, porque o ponto de luz é muito, muito melhor, que foca em certos pontos, que são pontos literalmente marcados, por exemplo, na orelha, no ombro, quadril, joelho, nos pés, assim, por exemplo. E que analisa todos os eixos e planos principais do corpo, a base de apoio. E no final acaba que o resultado, por mais que o movimento biológico, né, saliente, tipo, a informação mais necessária, no caso da parada de mão não fez tanta diferença. Aí eles acham que se fosse um movimento mais complicado, teria feito uma diferença maior. Mas... é basicamente sobre isso.
Certo? É que questão da observação, né? Eles estão entrando em um foco, mas vai depender muito da atenção de cada aluno, de experimentações que eles tiveram anteriormente, né? Naquele momento, daquele foco, se é um foco de luz só na parte mais biomecânica da ação ou o corpo inteiro, Sim. vai depender muito da atenção de cada um. Eu li Acho várias que coisas. chegaram a observar, tipo, no momento que as pessoas estavam assistindo os vídeos, meio que os olhos das pessoas, tipo, o visual, tá? O que elas estão prestando atenção, tipo, quão focadas elas estão em que partes do vídeo, assim, tipo, em que ponto. Bom, perfeito. Bom, Matheus Ramos, é o seu momento. Oi. Boa. O artigo que eu pesquisei, ele comparou o tempo de reação, a agilidade e a própria seleção de estudantes de mais ou menos 16 anos que praticavam voleibol e futsal, desculpa. É tipo um comparativo para ver qual modalidade melhorava essas áreas, né? Daí o resultado foi que não havia estatisticamente não tinha nenhuma grande diferença, né? E daí depois eu comentei que cada esporte tem o seu ponto forte, né? E que não pode desenvolver melhor uma parte específica do corpo. Não tem um melhor ou pior que o outro. Mais ou menos isso. Tá, e dos conceitos que tu viste em sala de aula e do artigo apresentou algum conceito? Acho que o tempo de reação. Sim, mas da aprendizagem de habilidade, porque ali no segundo parágrafo tu coloca que o voleibol é mais mão, o futsal é mais pés, né? Então, que conceitos tu está trazendo isso que nós trabalhamos em sala de aula? Acho que é a questão do tu, tipo, exercer a função, né? De tu Daí a treinar especificidade. e isso, estimular também. O estímulo. Certo. Se eu fosse dizer quem é que dá mais coordenação motora ampla ou geral, entre vôlei e futsal, eu com certeza eu diria seria voleibol. E vocês? O vôlei, acho que o vôlei, porque ele usa o pé também, né? Sim, Ele só não usa a mão. É o tempo de acertar a bola, para o saltar, organizar o corpo no espaço o tempo todo. Se fosse um teste mais assim. Matheus, o Eli agora, Matheus Ramos acabou de falar. Matheus, Eli, se na questão do arco e flecha, qual seria o elemento mais importante de controle corporal? A estabilidade. Estabilidade. Porque se tu não, tu tem que ter, né, seria a força do core, porque se tu não tiver forte, tu bate um vento, o vento vai te levar embora, e mesmo que não tenha um vento, se tu não conseguir manter a postura bem reta, bem estável na mesma posição, o teu próprio movimento vai te desestabilizar. Perfeito. É o que eu tinha pensado também. Eu estava treinando lá no rafting, que nós fizemos sábado com a turma de esporte natureza, lá tem o arco e flecha, né? Aí quando eu peguei, botei para o lado, puxa vida, minha posição de pés não está legal, não está adequada, porque eu estou todo. Aí é só estabilização e depois manter. E aí provavelmente o aparelho profissional que tu utiliza, ele tem uma forma mais... pensando, minha filha acordou. Ela vai vir aqui no meu colo. E Larissa, no teu caso lá, você estava chorando? Também é estabilidade, né? Porque se tiver estabilidade para ficar em cima da prancha, não adianta nada o resto, né? Se manter em pé ali. Né? Sim. Gabriele, tu é do futsal, né? Não, Eu sou do futebol. Do futebol, exatamente, Isso. desculpa. Futebol. E aí, qual é a mais importante que tu acha na tua modalidade? Não que, professor? Na tua modalidade.
Na minha seria modalidade, o controle corporal mais importante? eu acho que é o da chapa. O pé batendo na Bater. chapa. Acho que é muito difícil para quem está começando equilibrar o pé de apoio e conseguir bater na bola. Acho bem Certo. difícil. Então, mas entrou equilíbrio também, né? Isso, entre equilíbrio Equilibrar também. o corpo Não, para e poder fazer o equilibrar na movimento. areia, né? Num ambiente instável. Uhum. É difícil. Matheus Ramos, tu que é das lutas, né? Eu não. Eu nem um pouco. Qual é a tua modalidade? Computador? Não, eu jogo futebol. Joga futebol. Jogando No videogame. no videogame. Beleza, vamos pegar o videogame. Qual é a tua maior habilidade? Qual é o maior controle corporal preciso no videogame? No videogame? Acho que no dedo, acho. Agilidade no dedo. Motricidade Raciocínio. fina? Tempo de reação. Tempo de reação. Não, mas eu jogo bola também, futebol. Uhum. Bom, então vamos agora, pessoal. Então, não deu para muito aprofundar nas resenhas, mas vamos agora fazer a revisão dos conteúdos. Eu vou, quem quiser abrir, quem disponibilidade para abrir, no próprio portal, né, a gente vai ler questão a questão, vai discutir essa questão e dessa forma a gente vai fazendo a revisão. Então, se entrar na aula de hoje ali, as questões da revisão, aqui eu vou, para quem tem dificuldade de enxergar, eu vou apresentar a minha tela. Cadê? Está ali. Certo? Já pego. Então, voltando para cá. Vamos lá. Exercício de revisão. Certo? Então, vocês abriram, quem pôde abrir, abriu. Sim. Tô procurando aqui, tá em que dia, é isso? Eu abri. No dia de hoje, né? Questões de revisão. Foi. Tá? Então, abriu a questão, a primeira ali. E vou ler para vocês, depois vou deixar 3 minutos para vocês responderem em si. Você está observando seu filho de 6 anos brincando na pracinha do parque perto da sua casa. Ele corre velozmente e depois de saltar sobre um pneu, agacha e começa a brincar com os galhos caídos das árvores, feliz da vida. E você pensa, alguns anos atrás ele mal conseguia caminhar, ficava segurando a sua mão, olhando tudo ao redor, sem medo de nada. Depois, os primeiros passos apressados e tombos, finalmente caminhava e corria sozinho, sem sobressaltos. Em relação à motricidade desenvolvida pelo seu filho, leia abaixo as afirmativas. Eu tenho 5 ali. E quais são as corretas? Certo? A primeira, né, vocês conseguem enxergar, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela ou aquilo que abriu para vocês? Sim. Sim. Eu abri um PC, tá? Então, beleza. Então, das 5 que vocês têm aí, qual é a verdadeira? Tempo, 3 minutos. Tá frio ou tá bom para você assim?
pedir para a mamãe trazer o tablet, pode ser? Patrícia, traz o tablet para ela. Certo, pessoal? Eu acho que é a B. Vamos lá. Já fez uma prova. Mas vamos discutir questão a questão. A Ellen não vale, porque a Ellen já sabe de tudo. Só passei para dar um oi e um tchau, desejar tudo de bom e espero encontrá-los em breve presencialmente. Ah, Beijo, com pessoal. certeza. Beijo, boa sorte lá. Beijo, Ellen. Então vamos lá. 1. A coordenação motora na criança é estimulada desde cedo, mesmo que involuntariamente, no simples ato de pegar um brinquedo. Por isso, o desenvolvimento motor é um processo sequencial e contínuo, somente relacionado à idade pelo qual o comportamento motor se modifica. Certa ou errada? É errado. Errada. Errada. Por que está errada? Porque a coordenação motora na criança é estimulada desde cedo. Perfeito. Mesmo que voluntariamente. Sim. Simples no ato de pegar o brinquedo. Perfeito. Por isso, o desenvolvimento motor é um processo sequencial, correto, e contínuo. Sim. E aí veio errado. Somente relacionado à idade. Nós vimos os nossos conceitos que não é relacionado à idade, ou à maturação, ou estímulo. Ele é um conjunto de situações. Correto? Então, são aquelas três coisas, né? A lado biológico, relativa à questão maturacional, a questão de tarefa, que é a execução e a capacidade de executar aquilo ali, e a questão ambiental, os estímulos que tu tem para fazer aquilo ali. Então, depende dessas três coisas, certo? Então, ela está errada. A segunda, a coordenação motora fina é a capacidade que temos de coordenar os movimentos decorrentes da interação entre o cérebro e as unidades motoras dos músculos e articulações manipulativas. É a capacidade de usar de forma eficiente e precisa os pequenos músculos, produzindo assim movimentos delicados e específicos. Certo ou errado, pessoal? Está certo. 2 falaram sim, sim, está certo, certo? Ele controla pequenos músculos, né, que, claro, ali fala movimentos delicados, específicos, mas nós vimos que quanto mais receptores eu tenho, maior controle eu sei ter por isso. E eu sei que nas mãos eu tenho mais receptores, diferente na coxa femoral, né, que eu tenho ali o sartório, ou quadríceps, que tem menos receptores. Então, a 2 está correta. No momento que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, porque eu não enxergo vocês podem falar tranquilamente, tá, pessoal? 3. O desenvolvimento da coordenação motora fina permite melhorar no manuseio dos objetos. Então, é necessário que seja disponibilizado para as crianças materiais como massa de modelar, folhas ou revistas que possam ser rasgadas, coladas, giz de cera para pintarem livremente. Certo ou errado? Certo. Acho que está certo. 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 Quanto mais a criança manipular objetos, questão de rasgar, de pegar, de fazer pinça, né? Mais fazer pinça para pegar objetos, a própria escrita, o desenho e ter o controle, ela é importante. Quando nós pensamos em educação física, a primeira coisa, esporte. Não necessariamente, não é só esporte. Educação física não é só esporte. Dentro do ramo da educação física tem muitas coisas além do esporte. Então, está correta. A quarta, a maturação do cérebro e a experimentação faz a motricidade tomar características significativas e a aquisição ou a aparição de determinados comportamentos motores tem repercussões importantes no desenvolvimento da criança. Cada aquisição influencia na anterior, tanto no domínio mental como no motor, através da experiência e troca com o meio. Certo ou errado?
Certo. 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 Sempre, como a aprendizagem é progressiva e sequencial, né, óbvio que aquilo que eu estou fazendo, eu vou amadurecendo e vai melhorando. E isso quer dizer que a minha experiência anterior, ela vai ser um grande estimulante, vai ser grande à frente daquilo que eu vou trabalhar. Perfeito? Então, a quarta também está correta. E eu fechei o negócio aqui. Apertei errado, bicho. Vamos lá para a quinta. Onde está você? Aqui. A quinta é: a coordenação motora grossa ou ampla é aquela que permite à criança dominar o corpo no espaço, ou seja, pular, caminhar, correr, dançar. As atividades motoras que estimulam essa capacidade devem estar presentes no cotidiano das crianças, certo ou errado? Certo. Isso, todo mundo falou junto, rapidamente, né? Exatamente isso. Certo. Então, estamos com a 2, 3, 4 e 5. Então, como o Matheus lá no começo falou, a questão correta era a B, porque a C, 2, 3 e 4, e aqui era a diferença justamente era essa 5. Se a 1 estava errada, então eu cortava o A, eu cortava a D e cortava o E. Ficou entre B e C. Olhando as duas, puxa vida, só o 5 que diferenciaria. E essa 5 fala de coordenação motora ampla ou grossa, né? Justamente correr, saltar, pular, todas as atividades, grandes movimentos. Né? E, claro, tem que estar no dia a dia. Certo? Então, Professor, Violeta, fala. eu só não entendi uma coisa na 4. A aquisição influencia na anterior. Eu não entendi essa questão. Cada aquisição é influenciada na anterior. Influencia na anterior. Aqui acho que está a questão influenciada. Cada aquisição é influenciada na anterior. Mas tu entendeu certo. Quer dizer, que é tá. a anterior que vai influenciar a nova. Certo? Isso. Tá. Entendi, obrigado. Boa pergunta. Analise as seguintes afirmativas. O desenvolvimento motor tem seu início no ventre materno e se estende até a adolescência. 30 segundos, certo ou errado? Espero eu dizer para todos. O desenvolvimento motor tem seu início no ventre materno e se estende até a adolescência. Calma. Ainda não. Sem respostas aí. Beleza, pessoal? Certo ou errado? Tá errado. Errado. Certo. Gabriele disse errado, né? Sim, errado. Obrigado. Então, exatamente está errado. Por que está errado, Matheus Ramos? Por que está errada? Acho que ela não termina na adolescência. Acho que ela não tem fim. Exatamente. Em qualquer fase da vida, tu pode aprender algo novo, não é? Termina a adolescência, aquilo que eu aprendi anteriormente, depois não posso mais aprender mais nada. Na realidade, não nada quer dizer que a Duda, né, depois da sua adolescência, começou a aprender um pouco de futsal. Né? A Gabriele aprendeu a chutar uma bola depois que ela fez 18 anos, agora ela está com 30, né? Então, foi depois da adolescência. O Matheus Ramos aprendeu a dançar agora, que ele fez 24, né? Aprendeu a dançar. Verdade. O Matheus Eli, ele começou aprendendo a jogar pedra, né, nos passarinhos, tirar aquele, como é que é? Aí em Gravataí, como chama? Em Gravataí, Taquara, fazer para acertar. Funda. Aí ele gostou e aí pegou arco e flecha para matar os bichinhos maiores, né? Então, foi a partir disso que ele veio se desenvolvendo. E, Matheus, por que arco e flecha? É um esporte individual, né? Como eu moro num sítio afastado
de tudo, para mim era muito difícil conseguir um grupo para jogar futebol, jogar futsal, e eu tava na busca de um esporte que era dependesse mais só de mim, entendeu? Eu treinar e eu poder competir por mim. E aí acabei achando, sempre tive uma vontade de praticar, e aí acabei encontrando em Cachoeirinha, onde eu iniciei, e aí hoje represento um clube de Porto Alegre. E aí, tamo aí. Legal. Não, legal. Só faltou, se a gente tivesse em sala de aula, né, normal, ou festa de encerramento ia ser aí na tua casa. Fica marcado para uma próxima. Mantém o grupo da turma e fica para a próxima, quando puder fazer. Claro. A Duda faz a salada de maionese e a Gabriele faz a salada verde. Puta, verde? É comer carne, né? Nada de negócio verde, vegetariano. Mas vamos lá. 2. A interação entre exigências da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente interferem no desenvolvimento motor. Certo ou errado? Certo. Parece aquele... Cada um tem um negócio para bater, e aí quem diz primeiro, os outros não falam mais nada. Então o Matheus foi lá mais rápido que os outros responderam, e a Larissa continua com a boca cheia, deve estar tomando café, no mínimo, para não falar nada. Mas é que a gente concorda com o Matheus. Todo mundo espera ele falar isso, né? Até o Lucas que entrou e até agora não falou. O Leandro também pode participar. Vamos lá. Então, está certa, pessoal. Nós vimos lá, desde o primeiro dia, a tarefa, a biologia e o ambiente. É aquele triângulo que interfere diretamente no desenvolvimento motor. Se a parte maturacional não está desenvolvida, vai afetar aqui. Se é aquilo que estou executando, e o ambiente não tiver estímulo, tudo vai interferir, essas três vão interferir no desenvolvimento motor. Certo? Então, aqui está correta. A primeira é errada, tudo errado. Terceira, a criança que estiver plantando bananeira sozinha, no pátio irregular vazio, ou arremessando uma bola para um determinado alvo móvel, estará desempenhando tarefa em um ambiente fechado. Certo ou errado? 30 segundos para vocês. Vou botar de novo. Vamos lá. Criança que estiver plantando bananeira sozinha no pátio irregular. Oi? Dá para responder já? Não, 30 segundos para todos pensarem. Agora já sai um rápido na frente. Boa. Mas espera aí os 30 segundos aí. Então, agora eu vou ler. A criança que estiver plantando bananeira sozinha no pátio irregular vazio ou arremessando uma bola para um determinado alvo móvel estará desempenhando uma tarefa em um ambiente fechado. Certo ou errado, pessoal? Agora pode falar. Errado. Muito bem. Errado. Por que errado? Porque está no pátio. Porque o pátio irregular. Pátio irregular quer dizer que eu não consigo ter estabilização. Se eu não consigo ter estabilização, quer dizer que ele é... Como é que eu posso chamar como é uma coisa que não consigo ter controle do ambiente? Aberto. Aberto, sim. E ele é instável, que é o sinônimo para aberto, que falou o Matheus. Então, essa instabilidade não consigo ter a programação, eu tenho que sempre estar adaptando, por isso que é aberto. O próprio alvo móvel, eu tenho que, digamos lá, se eu tivesse com arco e flecha caçando no meio do mato, o alvo móvel, eu não consigo programar, eu tenho que planejar antes o que eu tenho que fazer, eu tenho que acompanhar tal. Então, ele acaba sendo aberto. Então, esta terceira está errada. Então, um certo, um errado, 2 certo, 3 errado. Última, um adulto caminhando na areia da praia está executando uma tarefa de ambiente aberto. Um adulto caminhando na praia está executando uma tarefa de ambiente aberto. Certo ou errado? Pode responder, essa é barbada. Certo. Errado, certo. Errado. Certo. Certa questão. Estou caminhando na areia da praia, que é irregular, o ambiente é aberto. É justamente aquilo que nós acabamos de falar anteriormente. Quando tem instabilidade, eu posso estar num ginásio
mas jogando voleibol no meio, e aí as janelas todas abertas no meio de uma ventania. Então, eu tenho que planejar muitas coisas, não consigo ter a estabilidade, a bola está vindo, vai vir sempre reta, para eu fazer o movimento. Não, o vento pode atrapalhar essa bola vindo. Então, quer dizer que ali seria aberto se tivesse uma ventania. Entenderam? Aberto, fechado, tranquilo? Vocês entenderam? Sim, então muito bem. Então vamos seguir. Sim. Então, as que estavam corretas, coincidentemente, é 2 e 4 no azul claro, certo? Que seria a letra C. Porque eu estou perguntando quais são somente as afirmativas verdadeiras. Se eu tivesse pedido quais são as afirmativas que estão erradas, seria a 1 e a 3. Inclusive, nenhuma delas estaria disponível aqui. Perfeito. Terceira, é bastante claro que os nossos movimentos são aperfeiçoados durante nossa vida. Desde a gestação, realizamos tarefas motoras, mas com o tempo elas se tornam mais complexas. Ao nascer, o bebê se mexe, porém é apenas com o tempo que ele irá se movimentar de maneira voluntária e consciente. Entendendo isso, qual a relação entre coordenação e habilidade? Então, eu vou ler as 5, quem tem coisa de ler, né? Nem presta atenção no que eu estou falando, e lá embaixo está perguntando quais são as erradas. Eu vou ler as 5, vou dar um tempo de 1 minuto e vocês vão responder quais são as erradas. 1. Coordenação motora é o prolongamento das ações da habilidade motora. 2. Coordenação motora é o controle sobre o movimento e a habilidade é a boa execução desse mesmo movimento. 3. Habilidade motora é o aperfeiçoamento do movimento coordenado. 4. Habilidade motora e coordenação são aperfeiçoados a partir da formação do engrama motor. 5. A habilidade motora só é possível ser desenvolvida a partir de uma coordenação motora daquele movimento. 1 minuto para vocês me darem quais são as erradas. Ô, Cássio, eu acho que a primeira é errada. Certo, então, vamos, começou, passou 1 minuto, né? Então, vamos lá, continuar. 1 está errado. Eu concordo, acho que tá errado. A 1 está errado. Concordo também. Coordenação motora é o prolongamento das ações da habilidade. Não. É o inverso, né? Ela não é o prolongamento das ações de habilidade. Eu tenho a coordenação primeiro e depois a habilidade. 2. Coordenação motora é o controle sobre o movimento e a habilidade é a boa execução desse mesmo movimento. Certo ou errado? Certo. Certo? Na coordenação, o que é coordenar o movimento? É quando eu tenho uma sincronia entre o que eu penso e aquilo que consigo executar. Então, é o controle sobre o movimento, certo? Agora, o nível de controle, né, aquela boa execução, na realidade, seria justamente a habilidade. Então, estaria correta a segunda. Terceira, a habilidade motora é o aperfeiçoamento do movimento coordenado. Correto. Certo, exatamente. Eu aperfeiçoo aquela coordenação, é justamente o que está falando ali. Essa coordenação motora é controle, né? Quando eu vou melhorando esse controle, vou melhorando aquele movimento, tenho habilidade. Eu automatizo naquele movimento, né, fazendo maior precisão e menor gasto energético. Então, as 2 e 3 estão corretas. 4. Habilidade motora e coordenação são aperfeiçoados a partir da formação do engrama motor. Certo ou errado? Acho que certo. Eu acho que está certo.
Está errado, pessoal. A habilidade motora poderia ser aperfeiçoada, mas coordenação não é aperfeiçoada a partir da formação do engrama. A coordenação é a formação do controle. E a habilidade motora é o aperfeiçoamento dessa formação. Então, na coordenação motora, eu estou formando o engrama motor. E a habilidade motora é o aperfeiçoar a essa precisão. Dúvidas? Sem dúvidas? 5. A 4, então, está errado. A habilidade motora só é possível ser desenvolvida a partir de uma coordenação motora daquele movimento. Certo ou errado? Certo. Certo. Sim, primeiro vem a coordenação, depois a habilidade, tudo nós temos. Então, as erradas são 1 e 4, certo? Então, aqui é a relação entre coordenação e habilidade. A coordenação, eu venho primeiro, né, e depois, no aperfeiçoamento disso, desenvolvo a habilidade. Eu controlo primeiro a tentativa de controlar aquilo ali, e aí eu vou adaptando, vou aperfeiçoando, né, aquele movimento. Dúvidas? Seguimos em diante, então, qualquer coisa, vamos lá. Um colega apresentou um vídeo fazendo embaixadinhas na quadra de um ginásio, com a seguinte descrição: pernas estendidas, braço esquerdo tenso, cabeça para baixo fitando a bola, e em uma tentativa conseguiu fazer 10 batidas sem deixar a bola cair ao solo. Nestas, 5 com o pé direito, 3 com o pé esquerdo e 2 com a coxa direita. E aí vem a classificação. Avalie a habilidade motora dele. Discreta, seriada ou contínua, de toda a tarefa dele, certo? Discreta, seriada ou contínua? Seriada? Muito bem, seriado. Fez uma série. Como assim série? Das 10 batidas dele, foi 5 com o pé direito, 3 com o pé esquerdo e 2 com a coxa direita. Ou seja, foi uma série de movimentos formando as 10 batidas. Segundo, foi uma habilidade motora aberta ou fechada? Foi fechada. Fechada. Fechada, porque está no ginásio, onde que nada está atrapalhando ele. Só a habilidade dele que está atrapalhando. Certo? Então, é uma coisa que depende dele. Só ele mesmo que está atrapalhando. Exatamente. Só depende dele. Certo? Eu ia falar não do jogo do futebol, mas deixa assim. Então, assim, depende da habilidade dele. Então, fechado. Ele está fazendo o movimento da fase fundamental, especializada ou rudimentar. Especializada? Especializada. Muito bem. Por quê? Porque eu acho que não é algo tão básico assim. Tipo, não é algo cotidiano. Exatamente. Quando aquilo que o meu corpo permite fazer, que quase todos nós fazemos, que é correr, saltar, pular, né, girar o corpo, engatinhar, essas coisas todas, quer dizer o quê? São movimentos padronizados, que todos nós temos. E quando faz um movimento que não é exigido diariamente, não é uma coisa assim que é natural, não tem um padrão motor, é um movimento especializado. Então, qualquer esporte, um treinamento mais específico, necessita de um treinamento ou uma ação ou de movimento mais especializado. Então, fazer embaixadinha é um movimento especializado. Certo? Último. O estágio maduro, transitório ou aplicação? Maduro. Alguém mais? Acho que é maduro também. Aí vocês erraram feio, pessoal. Se é o movimento... Alguém falou certo, agora é aplicação. Porque se eu estou dentro do especializado, só pode ser ou transitório, ou aplicação, ou ainda, se tivesse, permanente, para o resto da vida, certo? Que são os 3 estágios do movimento especializado.
o estágio maduro é do movimento da fase fundamental. Lá na fundamental é inicial, elementar e maduro. Agora, estou numa fase especializada, que esse movimento especializado que antevém de um movimento de padrão, como fosse chutar uma bola, só que eu vou especializar para fazer embaixadinha, sem deixar a bola cair. Então, eu faço um aperfeiçoamento daquele chutar uma bola. Então, é especializado. Se eu tenho um padrão motor e eu vou passar para algo especializado, eu vou passar um período transitório, certo? Aqui eu vou errar muito, porque como eu tenho engrama motor, que lá foi desenvolvido lá no estágio maduro, tem engrama motor, e eu tenho que adaptar ele, óbvio que eu vou ter erro. Eu sei uma coisa e tenho que modificar aquele engrama motor. Então, vou ter muitos erros e eu vou errar muito. Mas aqui ele conseguiu fazer 10 sem deixar a bola cair. Se fosse recém com a fase transitória, ele começaria a errar muito, não conseguiria fazer 10, ou por sorte. Então, ele está aplicando aquilo ali. Mas por que aplicando e não, então, permanente? Porque permanente é quando ele faz um movimento, de forma um novo engrama motor, e com maior precisão, menor gasto energético, ou seja, com a habilidade daquilo. Ele não chegou ainda no nível de permanente, porque ele não está em total habilidade, porque ele está tenso, ele está gastando energia fora, em demasia do movimento. E a cabeça também está fitando a bola. Se ele tem um engrama motor, já daquele novo movimento, ele estaria olhando para os outros, fazendo baixadinha, olhando aquele negócio, ele estaria ali brincando, relaxado. Mas não, ele está ali tenso, está olhando a bola. Então, eu sei que permanente não seria. E se fosse transitório, ele erraria bastante. Então, ele está aplicando aquele novo conhecimento, mas ainda tem tensão. Mais ou menos? Dúvidas? Ok. Tá bom, então vamos adiante. A criança deve ter a possibilidade de aquisição e estabilização de um elevado número de experiências motoras, que servirão de base para o desenvolvimento de outras cada vez mais complexas. A transferência na aprendizagem é o fenômeno mediante o qual uma aprendizagem realizada de forma significativa terá uma especial influência positiva em aprendizagens posteriores do mesmo âmbito, facilitando a sua aquisição. Então, elas têm que ser a mesma relação. Então, ele tem 3, e estou pedindo quais estão certas, certo? Eu vou ler as 3, vou deixar aí vocês 1 minuto, e aí vocês vão dizer lá embaixo se é A, B, C, D, E ou F. 1. Quando aprendemos a realizar uma tarefa motora com a mão direita, pode ter mais facilidade de aprender a mesma tarefa com a mão esquerda. Chama-se transferência bilateral. Ou seja, eu faço toda a sequência com a mão direita, para depois fazer toda a sequência com a mão esquerda. A segunda, quando realizo um exercício de iniciação com a mão direita, logo em seguida devo realizar com a mão esquerda. Assim, aprendo mais facilmente do que fazer a progressão com cada mão. Isso chama-se aprendizagem bimanual. Ou seja, eu faço um exercício com a mão direita, aí depois faço com a mão esquerda. Depois pego a mão direita, a progressão, depois com a mão esquerda, a progressão. Depois, mais uma vez com a mão direita, depois mais uma vez com a mão esquerda. Então, eu vou intercalando direita e esquerda, certo? Terceira, deve-se estimular a aprendizagem de uma tarefa em forma de progressão, sendo da forma mais simples a mais complexa, pois a cada repetição reforça a aquisição anterior e apresenta uma nova. Chama-se transferência positiva. 1 minuto. 1, 2, 3. Qual que está correta? Correta. Ainda não, daqui 1 minuto, calma. Eu acho que... Ah, tá. Aguarda. Segura o facho.
Feito, pessoal? Então, vamos lá. A, B, C, D, E ou F? Soro, eu acho que é F. A F? Eu acho que é aí. Letra E. Letra E e F. Alguém alguma coisa difere? Ficou entre D, E e F. Então, vamos lá. Quando aprendemos a realizar uma tarefa motora com a mão direita, pode-se ter mais facilidade de aprender a mesma tarefa com a mão esquerda. Certa essa questão, pessoal. Chama-se transferência bilateral. Eu faço uma programação de aprendizagem e quando eu vou usar para o outro lado, por isso que é bilateral, eu já tenho a programação. Eu só preciso exercitar a musculatura e aquelas relações aferente e eferente no caminho neural. A programação, tipo assim, eu vou pegar uma caneta e vou fazer a letra A. Tu sabes como deve pegar uma caneta, certo? Só que tu não tem ainda a habilidade ou controle para pegar essa caneta. Ou tu faz ainda com gasto energético a mais. Mas tu tem a noção de como segurar, tem a noção de como fazer a letra A. Essa ter a noção é a programação que está no teu cérebro. Falta o quê? Falta a exercitação do movimento. Ou seja, então se eu sei tudo com a direita, quando passo para a esquerda, fica mais fácil. Certo? Esta é a ideia, é isso que eu mostrei em sala de aula, as pesquisas, inclusive de um teste de futsal lá de São Paulo, comprovou que além de melhorar o lado não dominante, ajuda o lado dominante. Certo? Chama-se transferência bilateral. 2. Quando realiza o exercício de iniciação com a mão direita, logo em seguida, não. Tu pode até aprender, só que vai demorar muito mais para aprender, porque está fazendo não em forma de progressão. Tu faz uma musculatura, tá estimulando a musculatura da direita, né, com todos os controles neurais com a direita, e depois passa para a esquerda. Depois para a direita, depois para a esquerda. Ou seja, não é uma progressão que sabe-se que, por pesquisas, que é muito mais fácil a aprendizagem. Certo? É a mesma coisa eu estar ensinando vocês 2 conceitos totalmente diferentes ao mesmo tempo. Eu falo um pouquinho cada um. Talvez eu consiga, mas vai aprender, eu vou ter que repetir várias vezes até eu aprender os 2. Se eu trabalhar um conceito com vocês, tipo assim, se eu estivesse falando o conceito de motricidade ampla ou geral, né, e eu falo, ampla geral é aquela que é feita com grandes músculos. E a motricidade fina é aquela que é feita pequenos músculos. A motricidade grande é tal coisa e a fina é tal coisa. Claro, se fosse para comparar, fica mais fácil para entender. Mas são 2 conceitos que eu trabalhei diferentes. Se tivesse trabalhando motricidade fina, estivesse falando sobre tempo de reação. Tá? Vocês iam para a cabeça, tá, isso aqui é motricidade fina? Não, só um pouquinho, isso aqui é tempo de reação, tá, ele falou isso. Consegue até, cada um do seu jeito, até poderia. Mas o melhor começou a falar sobre motricidade fina, faz tudo, experimenta, aprendeu. Agora vamos lá, tudo sobre tempo de reação. Inclusive exercitação. Correto? Esta é a ideia. A progressão é muito mais fácil a aprendizagem. E não existe, pessoal, aprendizagem bimanual. Foi eu que inventei ali. Porque quando nós estamos falando de lateralidade, e os pés? Se eu aprendo com o pé direito, quando eu vou passar para a esquerda, não pode, porque é bimanual, não é mão. Não existe bimanual. Ou é bilateral, ou positiva, ou negativa. Certo? São as transferências que nós vimos. Então, nós vimos que a 1 está certa, a 2 está errada. A 3, deve-se estimular a aprendizagem de uma tarefa em forma de progressão, sendo da forma mais simples a mais complexa, pois a cada repetição reforça a aquisição anterior e apresenta uma nova transferência positiva. Certa ou errada? Certo. Certo. Então, a correta é 1 e a 3 que dá a letra E. Certo? Tranquilos? Tranquilo. Qualquer coisa, pergunta. Vamos lá. Agora sobre desempenho e performance. Ali tem 4 frases, certo? Tem que ver
qual é um, qual é o outro e a relação ali. Então, vocês vão anotando aí, ou como se quiser, memorizando, anotando, ainda não dê resposta, que é uma resposta mais complexa abaixo. Então, vamos lá. Um jogador vai cobrar o pênalti, corre em direção à bola, tropeça, bate na bola, que vai na direção do gol e faz gol. Certo? O cara vai lá, tropeça, mas bateu na bola e faz gol. A2. Um atleta corre em direção à bola, executa um movimento plástico perfeito, ou seja, toda a parte biomecânica, bate na bola como ele queria, só que o goleiro defende. Dentro dessas duas, a primeira é desempenho ou performance? Desempenho. A primeira é desempenho. Desempenho, exatamente. Desempenho. Perfeito. A primeira é desempenho, que é voltado ao resultado. A 2, ele executa o movimento ligado à performance dele. Então, como assim performance? A performance é a execução do movimento de forma mais adequada, de forma mais técnica, de forma mais simples, com mais economia, né? Então, assim, num concurso de dança, como eu falei na aula anterior, um curso de dança, o que é analisado? É a performance, se é a execução daquilo ali. Diferente do desempenho. Certo? Então, nós vimos que 1 é desempenho e 2 é performance. E aí vem, na 3. Fala. Manda exemplos daí, a performance é o desempenho também ao mesmo tempo, né? Esse exemplo da dança. Mas ele não fez o gol. Não, o exemplo da dança. Desculpa, não. Na dança? O próprio performance é o desempenho, né? A própria performance é o desempenho. Ou seja, o desempenho vai ser a partir da performance dele. Mas é analisada a performance. Olha só na ginástica, aquela do salto a cavalo. Toda a execução dela, toda a ginástica olímpica, que não é mais ginástica olímpica, é artística, né? Toda a execução dela acaba sendo performática, que o desempenho vai ver, o desempenho, ou seja, a avaliação daquilo, o resultado daquilo é pela performance dele. Então, lá no salto a cavalo, desde a tua corrida, o teu contato com o cavalo e teus movimentos após isso, até chegar ao solo, é performático e que vai dar o resultado que é o desempenho. Certo? Então, quando eu estou pensando em resultado, eu estou falando no desempenho. Quando eu estou falando em execução, aquilo que eu consigo enxergar, né, estou falando em performance. Perfeito, Matheus? 3. O mais importante na iniciação é desenvolver um movimento coordenado para que se observe a performance da atividade. E a 4. O mais importante na iniciação é executar com desempenho uma atividade motora, pois somente assim desenvolverá a habilidade motora. Uma dessas duas está errada. Vamos identificar o que está certo e o que está errado. Acho que a terceira está certa. E a quarta errada. Certo. E alguém mais? Alguma outra opinião? Agora, só porque ele falou, ninguém vai falar, né? Bom. A Gabriele está com o chimarrão na boca e a Larissa está comendo uma banana. Então, vamos lá. Tô na preparação do almoço, né, professor? Que barbaridade. Vamos lá. Mas sim, o Matheus está certo. O mais importante nessa iniciação, eu vou ensinando de forma, claro, o movimento coordenado, em busca da performance, de como executar corretamente aquele movimento, de como ele vai bater na bola no futsal, no voleibol, de como ele vai pegar a bola, como ele vai arremessar tanto no handebol como no basquete, de tanto como ele vai lá aprender a dançar, nas lutas, como ele vai botar o pé, como é que vai fazer a extensão de braço. Eu estou dando a performance para ele, que venha depois o desempenho. Porque se eu coloco o desempenho antes da performance, quer dizer que ele consiga fazer de qualquer jeito. E quando eu precisar ter uma técnica específica, fazer o movimento adequadamente, performaticamente, ele não vai aprender, não aprendeu.
Isso acontece em muitas escolas de futebol do Brasil. A gente tem uma gurizada, tu olha, essa gurizada vai ser bom, mas quando chega no nível profissional, eles tiveram muito desempenho, mas pouca performance. No voleibol é a mesma coisa. Enquanto é gurizada, tem 12, 13 anos de idade, para sacar, fecha a mão e saca. Pum! Acertou o saque, de qualquer jeito, isso é desempenho. Não, tu tem que ter a performance, tem que aprender a como sacar, mão aberta, braço estendido, para ver para onde, que buraco da quadra, né? Ou longe do melhor atacante. Então tem toda a parte da tática que entra em função de como sacar. Então, o mais importante é desenvolver um movimento coordenado para que se observe a performance da atividade, certo? Sempre a performance. Então, nas relações lá embaixo. A primeira questão está relacionada com o conceito de performance? Não, nós já vimos que é desempenho, né? B. A primeira questão está relacionada com o conceito de desempenho, sim, e a segunda é com performance, certo? A terceira está certa em relação à aprendizagem motora, correto. Então, a letra B está certa, porque a primeira é desempenho, a segunda é performance, e a terceira está correta. Nós vimos que primeiro é a performance, na hora da iniciação. Eu só vou ler rapidamente a C. A primeira questão relacionada com o conceito de performance está errada, então A e C completamente errado em função disso, e a D, a primeira está relacionada com o conceito de desempenho, a segunda performance, até aí certo, a quarta está certa em relação à aprendizagem, já vimos que não. Então a letra B seria a marcação numa eventual prova. Agora, as fases de desenvolvimento da técnica que nós vimos, que são 3, né, pessoal? Quem é que me ajuda? Quais são as 3? Tudo com A, né? Tudo com A. Tudo com A. Vocês estão de sacanagem, né? No planejamento, você tinha que colocar qual das fases estava aquele planejamento. Então, quais são as fases de planejamento, que foi a última aula que nós trabalhamos. Cada fase de técnica é letra A. Começa com A e A. Então, eu trabalho que eu botei fase especializada. Tá errado? Deu ruim para mim também. Eu pedi qual é a fase da técnica. Porque eu até disse em sala de aula. Eu tenho que enxergar aqueles exercícios de acordo com aquela fase. Se tu está iniciando, é apropriação. Estou me apropriando do movimento. Estou aprendendo como executa. Então, o exercício tem que ser de acordo, a sequência, a progressão de acordo como fosse apropriação. Como estou aprendendo. Se é aprimoramento, que é o aperfeiçoamento do movimento que recém estou aprendendo, aí então eu estou na segunda fase. Então, porque a primeira, eu estou me apropriando para depois aperfeiçoar. E por último, vem a automatização. Então, nessa segunda fase, que é aperfeiçoamento, no qual eu coloco várias atividades condicionais. Não entendi, professor. Quando eu estou desenvolvendo o controle motor, nós já vimos que é coordenar o movimento. Sincronia entre o pensamento e a execução. Então, eu tenho que desenvolver controle corporal, que são as minhas capacidades corporais. Capacidades coordenativas. Quando eu vou aperfeiçoar, quer dizer que eu já tenho o controle, agora o que eu vou aperfeiçoar? Eu vou colocar as capacidades condicionais. Aquele movimento que eu aprendi, agora eu vou fazer mais rápido. Aquele movimento que eu vou fazer mais longe. Aquele eu vou fazer com mais resistência. Aquele eu vou fazer com mais flexibilidade. Aquele eu vou fazer com mais tempo de reação. Que é a velocidade, potência, assim por diante. Que são as condicionais. Então, eu estarei aprimorando, aperfeiçoando o movimento já coordenado. E, por último, quando eu tenho variações, que eu aprendi a aperfeiçoar o movimento, aí eu automatizei o movimento. Quando eu estou
Lá na fase de aprimoramento, eu falei que a criança é fácil de ver qual a fase que ela está. Se a criança está lá, olhando a bola, olhando o pé, nem olha direito para onde ele vai jogar a bola, mas está olhando ali a execução, ela recém está na fase de aprimoramento. Aliás, de a apropriação. Quando a criança olha a bola, olha para onde vai jogar, já está meio assim, que ela ainda está no aperfeiçoamento. Ela está se aprimorando aquela execução, porque ela já sabe mais ou menos o movimento, agora está tentando adequar aonde que vai o pé dela em relação à bola. Mas quando eu estou no nível de automatização, porque eu já automatizei o movimento, eu estou preocupado mais com o resultado. Se eu vou enganar o goleiro, se eu vou passar com efeito aquela bola, alguma coisa nesse sentido, aí é automatização. O cara, ele olha para frente, ele não olha muito para a bola, ele olhou rapidinho, mas a preocupação dele é lá com o resultado. Por isso que é automatização. Eu tenho que compreender esses 3 níveis, essas 3 fases, para adequar os exercícios para cada fase. Exercício de apropriação é sequência em progressão, né, ambiente fechado, sem nenhuma condicional. Se eu estou no aprimoramento, é que eu já tenho o controle, né, do aperfeiçoamento, aprimoramento, e agora eu vou colocar algumas condicionais para aperfeiçoar aquele controle ali. Agora, se eu já estou na automatização, eu só quero ver o resultado. Já sei como se faz, eu vou fazer exercícios em busca somente do desempenho, do resultado. Então, através disso, eu botei 3 coisas aqui e vocês vão dizer que cada uma delas ou é apropriação, ou é aperfeiçoamento, ou automatização. Certo? A primeira, compreensão e familiarização com a tarefa, execução com erros, fluência do movimento deficiente, fraca precisão, inconstância nas realizações. Essas são características de apropriação, de aprimoramento ou automatização, pessoal? Apropriação? Apropriação, correto. É o que está dizendo ali, compreensão e familiarização com a tarefa. Então, a gente vai ver o peso da bola do basquete, o peso da bola do basquete, vai quicar, vai testar, como é que ele segura a bola do handebol, se vou fazer ginástica artística, eu tenho que saber que tipo de movimento, que pegada que eu vou fazer. Na luta, como é que é o dojo, ou seja, eu tenho que me familiarizar com aquela tarefa, aquela execução. E óbvio, como eu estou recém-aprendendo, eu vou ter muitos erros, certo? Eu não vou ter uma constância na realização, eu vou ter erro, vou ter vários problemas ali. Né? Por isso que nessa fase, eu disse na aula passada, é muito importante a estimulação que o professor tem junto ali, porque vai ter muito erro e a criança está começando. E se ela está começando e tem muito erro, ela acaba desistindo. Por isso que o professor deve sempre incentivar, certo? Até porque nessa fase nós já vimos os conceitos, é uma atenção por vez. Então, tu olha uma criança fazendo execução, vamos lá pegar o arco e flecha. Tá lá fazendo, aí o professor fala, teu pé tá errado, tua mão tá errada, teu beicinho tá errado, teu olho tá errado, tu corrige isso aí. Vai, é muito erro. Aí vai lá e chega o professor de novo. Tá errado. Vai pela terceira, quarta, tá errado. A criança vai embora. E outra, tu disseste 4 erros. Tua mão tem que ser assim, teu pé tem que ser assim, o beiço tem que ser assim, o olho tem que ser assim. Tu deu 4 dicas para ela, para a criança. Ela não vai fazer. Nós já vimos que a atenção é uma por vez. Tu pode até dizer assim, tá muito bem, pegou bem, etc. Mas, cuida do teu pé. Teu pé um pouquinho assim, e a criança vai ter atenção no pé. Depois tu vai chegar, viu, ficou muito bom. Os teus pés, tá bom, só ajeita agora aqui a mão. Ou seja, tu não tá dizendo que tá errado. Tá dizendo, tá bom, ajeita tal coisa. Isso, para ficar melhor, agora ajeita tal coisa. E assim tu vai construindo um movimento com ela. Nem que tu tem que fazer um novo exercício. Agora fazer um outro exercício, é a mesma coisa, mas é aqui, marquei no chão um X,
Tu pisa ali, tá vendo agora, tu deixa estendido. Então, tu vai construindo com a criança. O adolescente, o adulto. Oi? Tanto que no arco e flecha a gente só recomenda que comecem crianças com 12 anos ou mais no esporte ali, para começar a praticar, até por questão do tamanho pelos equipamentos. Sim, porque se o equipamento é inadequado para a pessoa, já fica difícil dela conseguir fazer o movimento da forma certa. E pode machucar, né? Pelo peso. Sim. Então, exatamente, para várias coisas. Então, é uma atenção por vez para que a criança possa compreender aqui. Então, nós vimos que aqui é a apropriação. Agora, 2, domínio do movimento, mesmo em condições desfavoráveis. Por exemplo, no jogo, o que é condições desfavoráveis? Poxa vida, eu estou sendo marcado, o cara está me pressionando, o cara está me empurrando e eu consigo continuar com a bola ou arremessar no handebol mesmo com a marcação. Aplicabilidade motor em várias situações. Eu posso quicar curto, quicar longo, isso, tanto no handebol como no basquete. Eu consigo fazer diversas situações de movimentos para ajustando o movimento de acordo com a situação. Pois o que mais importa é o desempenho. E aí eu tenho mais regularidade e precisão. Isso é característica mais do aperfeiçoamento ou mais da automatização, pessoal? É da aplicação, automatização. Automatização. Porque eu já aprendi diversas situações, certo? Eu sei lidar com essas condições desfavoráveis. E importa com o desempenho. Se eu estou lá em desempenho, é porque eu já tenho o movimento. Então, é automatização. E o último, que seria aprimoramento, né? Realização quase sem erros, mas em condições favoráveis. Eu estou sozinho, sem problema nenhum, não tem pressão, não tem nem do zagueiro, nem do marcador, ou do oponente na luta, então eu estou tranquilo, consigo fazer, né? E ali tem mais precisão e constância na realização, aprimorando, já está dizendo ali, ó, aprimorando a técnica. Então é aprimoramento, né? Aperfeiçoamento. Lembraram agora das 3 fases da técnica? Que ela é. Fala, Lucas. Agora sim. Certo. Tá bom. Muito bem. A ideia da construção do planejamento de vocês é que eu vou ler mais ou menos agora aqui, certo? 1, identificação. Objetivo, toque de voleibol. Mas o que eu quero com toque de voleibol mesmo? Eu quero a formação da postura das mãos, ou seja, formar o triângulo na iniciação do toque. São 12 gurias de 10 anos. E estou dentro de um ginásio. Então, a coisa mais difícil no planejamento de vocês é qual é a tarefa motora disso. Eu quero formar o triângulo. Na luta, eu vou ver a base da luta. Na luta, não. Agora eu vou ensinar uma técnica que me deu branco agora, mas que é o jab, certo? Lá na ginástica artística, segurar o bastão, artística não, rítmica, segurar o bastão, né, o coisa ali da... Como é que é mesmo, Leandro? Tu que é o cara que sabe fazer fita, como é que chama aquela haste? Leandro? Bom, paciência. Ih, vazou. Ele está ocupado agora. Gabriele, sabe como é que é aquela haste? Segurar? Eu não sei. Também não me lembro, mas tudo bem. Então, para segurar a haste, eu estou me apropriando daquele movimento para segurar a haste. Isso é uma coisa. Não, já sei segurar a haste, eu quero fazer que a fita faça o movimento de extensão dela, porque ela está enrolada, né? Eu fazendo o movimento, ela abra-se aquele fita. Então, qual o objetivo daquela tarefa? Eu quero fazer só que a fita se enrole, ficar fazendo aquelas minhoquinhas, aquelas coisas. Qual o objetivo da tarefa? Lá no arco e flecha, é a postura dos pés, é a postura do braço. Não, é a força, a alavanca que eu vou ter que fazer para o movimento. É o beicinho aquele.
né? Qual é o objetivo daquela tarefa, daquele treinamento? Pode durar 15 minutos, pode durar meia hora, pode durar 1 hora, na construção do movimento. Então, isso que é importante. Então, vamos lá. Aí eu fiz aqui 4 exercícios para formar o triângulo. Primeiro, segura a bola, né, sobre a cabeça, formando um triângulo. Eu visualizo isso aqui. Eu estou em cima da bola, braço sempre flexionado. Muito bem. A mesma posição anterior, porém agora, joga a bola para cima. Joga para cima e segura. Visualizando a bola. E anterior eu só segurei. Agora eu joguei para cima e segurei. Terceiro, a mesma anterior, porém deixa a bola quicar e segura sobre as bolas formando... Então, joga a bola para cima, ela vai quicar, eu entro embaixo da bola e seguro na bola. Primeira só segurei, a segunda joguei para cima, segurei, joguei para cima, ela quicou, entrei embaixo da bola, olhando sempre o triângulo, certo? E a última, a mesma anterior, porém, de vez de segurar, agora eu já bato com a parte interna dos dedos. Então, jogo para cima, ela vai quicar e eu bato com a parte interna. Se tivesse uma quinta, quando eu bater, eu estendo o braço. E a sexta, além de estender o braço, eu faço o dorso das mãos se encostarem, certo? Mas é uma sequência em progressão. Por que eu sei que é progressão? É a mesma anterior. Se não tiver a expressão a mesma anterior, se eu não enxergar o exercício que é a mesma anterior, não é progressão, certo? Porque não é discreto e indiscreto. É coisinha em coisinha na construção daquela tarefa motora, certo? Bom, nessa tarefa motora, vamos lá. Que fase de desenvolvimento motor estou? Rudimentar, fundamental ou especializado? Acho que além do Leandro, todo mundo saiu fora. Fundamental? Ah, alguma segunda opinião? Eu acho que é fundamental também. Então, só para deixar mais forte, vocês estão me dizendo que o toque de voleibol é fundamental? É um padrão de movimento? Tá, mas tu diz o toque em si, qualquer toque. Sim, eu dei ali o toque de voleibol, formação da postura das mãos, formar o triângulo, iniciação do toque, certo? Aí dei os exercícios, e eu estou perguntando que esse exercício, esse objetivo, nessa tarefa motora que dar o toque, é um movimento rudimentar, fundamental ou especializado? Ele é especializado, não é um padrão de movimento. Por que tu utiliza o toque na tua vida, gurizada de 5, 6 anos, vai fazer um toque de voleibol? Não. Padrão de movimento, correr, saltar, pular, são coisas básicas da vida. Movimentos fundamentais. Se não é movimento fundamental, é algo específico, movimento especializado. Certo? Ou aprimoramento até do movimento fundamental, que tipo, atletismo, a corrida. De 100 metros rasos, tem uma técnica para correr mais rápido. Certo? Movimento de especialidade de toque, cara, só existe no voleibol, não existe em lugar nenhum mais. Tu não usa no dia a dia. Então, o movimento é especializado. Certo? Até em função da idade que as gurias têm, que é 10 anos de idade. Agora, ação corporal do objetivo. Dentro daquele objetivo, que é fazer o toque, formar o triângulo, é estabilizante, locomotora ou manipulativa? Manipulativa. Manipulativa, manipular, aprender a manipular a bola. Ali, eu não quero a posição dos pés ou do corpo, que seria estabilizante. Eu não quero a ação de saltar ou de correr. Não, eu quero a ação de trabalhar na bola, manipulativa, nesta tarefa, neste objetivo. Nos aspectos temporais, é discreto, serial ou contínuo? A sequência é seriada. Olha só, eu fui construindo
em progressão. Sem progressão é discreto por discreto, que vai formar o quê? Uma série. Por quê? Posição de pé, inclinar o corpo, né? Bater na bola. Eu estou construindo um movimento para fazer uma série. Eu não fico parado e a bola vem e eu bato e tiro. Não, eu faço todo o movimento lá, tal, extensão de braços, coisas todas. Então é seriado. E qual fase da técnica? Apropriação, aperfeiçoamento ou automatização? Larissa, me fala tu, Larissa. Caiu a ligação. Larissa, Gabriele. Não tô. Brincadeira, tô aqui. E aí? Marco. Não sabe? Lucas Pereira. E eu? Qual é a resposta? Creio eu que seja aperfeiçoamento. Tá. Não, não é aperfeiçoamento. Eu acho que é apropriação. Apropriação. E olha só. Iniciação do toque. E eu estou construindo o movimento. E isso é a apropriação. Então é. Se eu já tivesse o movimento, você fala assim, agora o exercício vai ser pertinho, agora abre mais, vou estendendo o braço. Eu não estou formando o movimento. Eu estou agora fazendo mais, ficando mais longe um do outro. Então, eu estou botando condicional isso. Mais longe. Agora mais alto. É condicional. Vai aplicar mais força sobre o objeto. Né? Mais rápido. Né? Mais condicional. Agora tem que saltar de um lado, saltar para o outro. Salta. Eu já sei fazer o movimento para poder saltar. Então, seria condicional. Para ser aperfeiçoamento. Apropriação são exercícios que estou formando o movimento, aprendendo a dar o toque, aprendendo a chutar, aprendendo a fazer um passo de dança. Pode ser um plié, aprendendo a fazer um plié no balé, aprender a fazer o jab. Aí é a apropriação. Aperfeiçoamento, eu já sei o jab, agora eu vou colocar com batedor, que eu tenho que virar o meu corpo para a direita, um pouco mais, porque aí eu estou fazendo aperfeiçoamento. Tempo de reação dentro do aperfeiçoamento. É condicional. Certo? E o último, ambiente, aberto ou fechado? Fechado. Fechado, estou no ginásio e cada criança está com uma bola, então só depende dela. Certo? Então é fechado. Então, é um movimento especializado, manipulativo, seriado, de apropriação no ambiente fechado. Vamos lá, penúltimo agora, pessoal. Relação entre capacidades. Aquilo que nós falamos entre condicionais e coordenativas. Então, vamos lá. São essencialmente determinadas pelos processos de controle e regulação do sistema nervoso central, certo? Constituindo, portanto, na base da aprendizagem, execução e domínio do gesto técnico. De novo, processo de controle, e esse processo de controle, óbvio, tem tudo a ver com regulação, aferente, eferente, sistema nervoso, planejamento, lá no cérebro, tá? E a partir disso vai aprender a executar o movimento. Então, é aprendizagem, execução e domínio daquele gesto, daquele movimento, daquela tarefa. Isso está relacionado às capacidades condicionais ou às capacidades coordenativas? Capacidades coordenativas? E coordenativas. Exatamente. Lembra lá, conceito de coordenação, que é para ter o controle corporal. O controle corporal é feito aferente, formação de engrama, tem toda a parte de excitação muscular, né, neuromuscular. Isso, então, é uma capacidade coordenativa. Eu
aprender o movimento, certo? É aprender a executar esse movimento, bem o que está dizendo ali. Processo de controle e regulação do sistema nervoso. Base para aprendizagem e execução de domínio e gesto técnico. Então, isso é tudo a ver com a coordenativa. E quando... Depois, eu já dá a resposta da outra, mas deixa a coordenativa. 2. São capacidades ligadas ao processo energético e metabólico, determinadas pela obtenção e transformação de energia. Condicional ou coordenativa? Agora ficou barbada, né? Condicional. Condicionais. Condicionais. Força, velocidade, resistência, tempo de reação. Tudo isso é condicional. Aí vem a pergunta, justamente de agora, da relação entre elas na aquisição, na aprendizagem de um gesto técnico. Para reforçar a aprendizagem do gesto técnico, utilizo atividades ligadas à capacidade condicional, certo ou errado? Para reforçar a aprendizagem do gesto, utilizo atividades ligadas à capacidade condicional, sim ou não? Não. Não entendeu? Então vou ler de novo. Para reforçar a aprendizagem de gesto motor, utiliza atividades ligadas à capacidade condicional. Sim ou não? Sim. Sim, muito bom. Agora tu entendeu. Para reforçar, ou seja, eu já tenho o gesto motor e eu quero reforçar aquilo, eu vou ligar as condicionais. Então eu aprendi o movimento, só que agora eu vou fazer mais rápido, aquilo que eu falei, mais rápido, mais resistente, com um maior grau de flexibilidade na execução, ou às vezes de um lado, agora para o outro. Então, isso é reforçar, sim, o uso condicional. 2. Durante o processo de aquisição de coordenação, não é interessante utilizar alguma das capacidades condicionais nos exercícios, sim ou não? Acho que não. Não, não posso. No processo de aquisição, na formação inicial do movimento, eu não posso utilizar força, velocidade, resistência, etc. Tipo, eu vou aprender a arremessar. Se eu vou arremessar na parede, eu estou perto da parede. Se eu arremessar para o outro colega, ele tem que estar perto. Eu tenho que primeiro aprender o gesto técnico de como arremessar. Braço estendido, mão atrás da cabeça, faz a extensão lá, posição do pé. Eu faço gestos. Porque se eu fecho os olhos, se eu faço força para jogar, estimulação aferente e eferente estou mostrando para o meu cérebro. Poxa, eu estou fazendo muita força em tudo aquilo ali. Então não está adequado. Eu tenho que aprender o gesto para saber qual é a musculatura correta, etc. Feito isso, que eu vou depois fazendo o aperfeiçoamento daquele gesto. Certo? Então, durante o processo de aquisição de coordenação, não utilizo nenhuma capacidade condicional. Então, recém-aprendendo a bater na bola, passe um para o outro. Aí, agora, rápido. Não dá. É que nem a Daniele lá no fute dela lá, na fute de areia. Exercício, a criança recém está aprendendo a passar uma bola no alto um para o outro. E aí, recém está aprendendo a bater no pé de uma forma mais adequada, posicionar o corpo, e ela fala, agora, rapidinho, um para o outro. A criança vai fazer de qualquer jeito. O adulto vai fazer de qualquer jeito. Né? Tem que fazer devagar, acertar isso, acerta. Quem consegue fazer 10? Né? Não é quem consegue fazer mais rápido, quem consegue fazer 10. Não é o estímulo que tu vai fazer. Ok? Vamos lá. Existe uma relação importante entre ambas para desenvolver o engrama motor. A condicional serve para começar a aprender o gesto motor e a coordenativa para diversificar. Certo ou errado? Errado. Errado. É o contrário. Para começar a aprender o gesto motor, é a coordenativa. É formar a coordenação. E a condicional, depois, lá que nós já vimos, seria para reforçar, para aprimorar e assim por diante. 4. Tenho que desenvolver o gesto motor primeiro e depois aperfeiçoar utilizando atividades com capacidades condicionais. Sim ou não?
Certo. Certo, essa é a mais certa de todas, assim. Primeiro, falo no gesto motor, que é usar as capacidades coordenativas, equilíbrio, essas coisas todas que nós vimos, né? Então, eu tenho que ir adequando o corpo para ter esse controle, formando o gesto motor. E depois vou aperfeiçoar com esses exercícios que nós falamos anteriormente, força, velocidade, assim, por diante, certo? Então, é importante saber os conceitos para o planejamento. Então, todos os conceitos que nós trabalhamos ao longo do semestre, né, para o planejamento. Então, já vem lá. No desenvolvimento da aprendizagem motora, quais são os cuidados necessários para a fase inicial do gesto motor? Ele tem que ser ambiente aberto ou fechado, pessoal? Fechado. Fechado. Por que fechado? Pra ele ter mais facilidade. Ele tava ali também naquele negócio da apropriação. Por quê? No Porque ele é um fechado, ambiente estável. o ambiente estável, e eu posso linkar, né, nós vimos que a aprendizagem é uma coisa por vez, eu posso linkar o que eu quero ensinar, uma coisa por vez. Eu vou construindo o movimento. Então, o ambiente fechado, por ser estável, eu consigo, não, agora eu quero só isso, agora eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Ou seja, eu consigo ensinar. Imagina como é que eu vou ensinar a dar um toque de voleibol no meio de um jogo. Botei a criança, não sabe nem dar um toque para botar no meio do jogo. Não tem como. A criança quase não vai tocar na bola, né, e quando vem a bola vai bater de qualquer jeito. Não, nós sabemos que é um processo, né, que nós estamos entendendo a partir disso agora, desse exercício aqui. Então, tem que ser fechado. Segundo, em progressão, sendo discreto e indiscreto para construir a série, ou executar a série continuamente? Em progressão. Em progressão, certo? Tem que ser progressão, porque nós aprendemos lá os primeiros conceitos, que eu tenho que saber qual é a estimulação, qual é o músculo aferente, eferente, mapeamento cerebral. Então, tudo isso eu tenho que fazer progredindo. Que como é uma progressão? É o anterior mais tal coisa, o anterior mais tal coisa. Eu aprendi já o anterior, reforço o anterior e mais alguma coisa, porque é uma coisa por vez. 3. Desenvolver primeiro atividades estabilizantes ou locomotoras? Estabilizantes? Geralmente estabilizantes. Né? Que nós tínhamos a base da luta, a base do arco e flecha, a base para ficar numa prancha, a base para chutar uma bola, a base para saltar. Então, se eu tiver estabilizantes, se eu não tenho estabilização corporal, como é que eu vou executar um tipo de habilidade? Certo? A não ser coisas específicas de locomoção. Mesmo assim, corrida de 100 metros. Se tu não tem uma boa base de pés, né, tu vai ter problema na tua corrida. Certo? Então, sempre a estabilização é uma das primeiras coisas. Lá no voleibol, eu faço a postura do corpo para fazer voleibol. No basquete, é a postura primeiro. Nas lutas, a postura, vai fazer capoeira, a postura do corpo primeiro. Tá? 4. Repetir a ação ou diversificar o movimento. Então, no exercício inicial de um gesto motor, eu repito para aprender ou diversifico, faz vários movimentos. Qual que é o mais interessante para a aprendizagem inicial? Repetir o movimento. Repito o movimento. Mas por que eu repito o movimento? Professor, tu falaste lá para repetir justamente aquela questão dos neurônios, mapeamento. Oi? Criar engrama motor. Exatamente. Então, a repetição é importantíssima. Então, no meu planejamento, eu tenho que pensar fechado, discreto e indiscreto, para a base, e aí repetir a ação. Certo? Então, sempre em progressão, discreto e indiscreto e assim por diante. Certo? Então, o que nós vimos aqui? Os conceitos, boa parte dos conceitos que nós trabalhamos após a V1, né, que é aquele primeiro dia de aula, conceitos de habilidade e coordenação, performance e desempenho, capacidades coordenativas e capacidades condicionais. Depois nós vimos as didáticas, aquele construtivismo, pós-construtivismo, mas a didática para compreender o processo, e, por fim, a técnica, as fases da técnica
para a aprendizagem. Para que tudo isso? Para que vocês consigam fazer um planejamento, para fazer que nem esse último exercício. O que eu tenho que pensar? Como é que uma progressão, sempre anterior para o outro? Por que tem que ser assim? Porque é uma atenção por vez. Então, para chegar no planejamento, trabalhamos ao longo do semestre vários conceitos. E se eu não conseguir pegar um desses conceitos, no meu planejamento vai dar problema. Não adianta chegar na última hora, vou ler várias mil coisas na última hora, no segundo tempo. Não é assim. Não é nem assim que eu coloquei para vocês a questão do cérebro na aprendizagem, lá na associação. Eu não consigo fazer coisas de última hora. Eu leio 10, o texto ali que tem 10 coisas. Eu só vou aprender uma vez, uma coisa. As outras não vou conseguir entender direito, porque é uma por vez. Vou ter que ler 10 vezes para entender as 10 vezes ainda. E olhe lá. Certo? E aí, pessoal? Ficou melhor? Ficou mais claro os conteúdos da V1? Aliás, da V2? Aham. Certo? Então, a prova é baseada nesse tipo de questão, por isso que eu fui. Uma coisa é tu saber o conceito, a outra é aplicar o conceito nesses tipos de questões. É como eu trabalho, certo? Eu mato a cobra e tento mostrar o pau, senão não adianta nada, porque vocês vão ficar num nível de pensamento, mas a exigência é outra diferente. Então, por isso que eu faço essa forma de revisão. E tirando as dúvidas de vocês, certo? Então, semana que vem, a prova é base desse tipo de questões, nós já vimos desde a V1, espero que vocês realmente vão bem, né? Ainda mais vocês que acompanharam, a maioria de vocês acompanharam as aulas ao longo do semestre inteiro, né? E se caso você tenha uma dúvida ou outra, se eu puder ajudar por um motivo ou outro, não tem problema nenhum, certo? Algo mais? Chamada? Não, Oi, falando. para mim, ok, isso aí deu bem para abrir os horizontes. Tá? Tudo é o processo de maturação. Tu escuta, tu lê, aquele negócio todo. Tu tem que dar um tempo, aí tu lê de novo, o que eu não entendi, como eu entendi? Porque aí tu faz o reforço. Se eu espero muito tempo, tipo, tô aprendendo a andar de bicicleta, nunca... Aí eu andei ali uma meia hora, caí, não entendi direito, dei um tempo. No dia seguinte eu vou pegar a bicicleta de novo. Dei um tempo, ou daqui 2, 3 dias eu peguei a bicicleta de novo. Agora, se tu pega a bicicleta ali, caiu várias vezes, passou um mês, vai de novo, é quase tu recomeçar de novo. Então, todo exercício de aprendizagem, aquilo não é memorizar, a memória faz parte, mas é associar, eu tenho que ir ao longo do tempo. Eu tiro minhas dúvidas e dou mais um passo, e assim vai para qualquer coisa que vocês façam na vida de vocês. Então, espero sucesso nessa vida de vocês acadêmica e profissional, muitos já estão trabalhando, muitos são esportistas, né? Sucesso absoluto, porque espero vê-los na televisão, seja no PAN, seja nos meetings, seja na Olimpíada, né? Que é o grande sonho de quem compete, né? Mas quem não é atleta, que vai ser um bom profissional nessa fase de aprendizagem, que seja, né? Não dá para só ter o diploma. Tá? Feito? Chamada, né, antes que me esqueça. Deixa eu tirar aqui o da apresentação, parar a apresentação. E vamos lá. Aline Fernandes, não, né? Aí vocês vão me ajudando, que eu não enxergo vocês. Bernardo, não. Bianca, não. Eduarda, sim. Ellen, sim. Gabriel Genro, ele só entrou e saiu, né? Foi lá no começo. A Gabriele, sim. O Guilherme Costa, não. O Guilherme Marques, não. Igor, não. Jean, não. O Mota, sim. Kathleen, não. Larissa Schenker, sim. Leandro Melo, sim. Letícia, não. Lisiane, não. Lucas, sim. Marcelo, não. Maria Laura, não. Matheus Ramos, sim. Matheus Eli, sim. Nicolas, não. Vitória, não. Alguém que está presente, que não estou vendo, Leandro foi, Matheus tá, Larissa, Lucas,
Gabriele, JP, e é isso aí. Todos vocês estão contemplados. Então, reforçando, quem não postou a resenha, tem até semana que vem, se eu não me engano, né? E fazer a prova também semana que vem. E se não apresentou, faz um videozinho de até 1 minuto e coloca no grupo ali, apresentando a sua resenha. Porque um ponto é da apresentação e um ponto é da postagem. Feito? Feito. Então tá. Feito. Bom final de semana para vocês. Valeu, Boa votação para quem tem. Tchau, profi, até. Tchau, tchau, e bom Tchau, treinamento. tchau. Ô, Larissa. Ô, Larissa, recebi aqui a tua convocação. Sim. CB Vela. Todos os professores, mas a princípio, tipo, eu pretendo conseguir fazer as provas, né? Porque querendo ou não, são só questionários. Qualquer coisa tu me avisa. Tá. Certo? Anteriormente, porque pode fazer na outra turma, né? Ou o que a gente vê que a gente pode fazer. Tá, beleza. Tá. A princípio eu pretendo fazer de noite. De manhã ainda fica meio complicado, mas teoricamente de noite eu tenho... Tá. Se tu achar melhor fazer na quarta de noite, que é um dia anterior, aí tu me manda ali no particular, eu te dou o link da turma Tá bom. na quarta-feira, tá? Perfeito. Ô, Matheus Elito, também, se tiver que fazer alguma coisa, tu te vira, porque eu não vou deixar nada para ti, tá? Não, eu ia fazer agora o planejamento, que ainda tem 13 horas para envio, eu vou fazer o planejamento agora, vou enviar agora o planejamento. Até meia-noite. Tá bom, então. Ô, Valeu. Cássio, Valeu, tchau, Cássio. Tchau. Oi, pergunta? a resenha ali tem que postar um vídeo falando ou não? Eu já enviei já. Era para apresentar hoje. Como tu não apresentou, então agora vou fazer o vídeo para Tá. ter até 1 minuto para ganhar aquele ponto ali. Então tá, feito. Feito, velho. Um abraço. Valeu, abraço. Até mais. Tchau, tchau.